Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as eleições autárquicas que se realizaram no dia 26 de setembro constituíram uma verdadeira festa da democracia. Envolveram mais de 180 mil candidatos aos diversos órgãos autárquicos, câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia. Pode afirmar-se que são uma eleição do povo para o povo. É o povo a escolher aqueles que, em proximidade, podem melhorar a sua qualidade de vida cotidiana. Por isso, o Presidente do PSD afirmou logo quando foi eleito pela primeira vez que as eleições autárquicas são as mais importantes do país por serem aquelas que mais influenciam a qualidade de vida das populações. Um reconhecimento e um louvor a todos os milhares de candidatos que se empenharam de alma e coração na eleição dos seus representantes em todas as terras deste país. Quero deixar uma palavra também em relação à abstenção, que subiu em relação às duas últimas eleições autárquicas e foi a segunda taxa de abstenção mais alta desde as primeiras eleições autárquicas em 76. A abstenção é o principal problema da democracia representativa. Por isso, a participação democrática ativa da população portuguesa é uma preocupação que carece de uma reflexão urgente de todas as forças políticas para encontrarmos propostas que aumentem a participação dos cidadãos eleitores. O prolongamento do horário das mesas de voto até às 20 horas não foi a solução para o problema, conforme ficou demonstrado. A nossa proposta, apresentada em devido tempo e infelizmente chumbada, para adiar o ato eleitoral por 60 dias devido à situação pandémica, teria certamente contribuído para uma campanha de maior proximidade e para diminuir a abstenção e reforçar o papel das instituições democráticas. O direito de voto por parte dos cidadãos é um dos pilares essenciais num Estado de Direito democrático e não deveria estar condicionado por medos e receios derivados da pandemia, devendo entes preferencialmente ocorrer em contexto de máxima liberdade de ação. Senhor Presidente, senhores deputados, eleitos os órgãos autárquicos, devemos concentrar-nos no reforço das suas atribuições e competências para dar resposta à recuperação da economia e à aplicação dos fundos comunitários, o Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Comunitário de Apoio. Este plano foi propagandeado pelo Primeiro-Ministro que percorreu o país em romaria a prometer tudo a todos, afirmando que os autarcas seriam os seus executores. Pois então, para dar corpo a estas palavras, que sejam os autarcas os verdadeiros executores deste plano. Os portugueses estão fartos de promessas e não esqueceram que durante a pandemia o Governo prometeu mais do que podia cumprir e tiveram que ser os autarcas a apoiar as famílias e as empresas onde o Governo falhou. Foram os autarcas, com a sua intervenção de proximidade, que colmataram as falhas do Governo. As medidas do Governo, dirigidas às autarquias, em nada contribuíram para um efetivo e necessário apoio à liquidez das mesmas, nem para atenuar o enorme esforço financeiro em que estas incorreram, colocando em causa a capacidade de mais intervenção dos eleitos locais. Relembro que o PSD apresentou nesta Casa várias propostas para o reforço da atuação das autarquias, algumas aprovadas e que melhoraram a sua atuação, mas outras reprovadas pelo Partido Socialista. Estou a referir-me à possibilidade de dedução ao valor das prestações para o Fundo de Apoio Municipal das despesas com a aquisição de equipamentos, bens e serviços no combate aos efeitos da pandemia, ao alargamento do layoff às empresas municipais, ao reforço da capacidade de resposta das freguesias, que não são autarquias menores, na prestação de serviços e de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é sabido, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência vai coincidir no tempo, com 3 anos de execução final do Portugal 2020 e com 4 anos de execução inicial do próximo quadro, acrescendo ainda os programas geridos diretamente pela Comissão Europeia, nomeadamente o Horizonte Europa.
Queremos que o PRR não negligencie as áreas de competência dos municípios, em domínios absolutamente determinantes para a recuperação do país e para o seu desenvolvimento económico e territorial equilibrado. O PSD pretende aferir e introduzir alterações legislativas que reforcem a autonomia e o poder da decisão dos nossos presidentes de Câmara, permitindo o aumento de meios financeiros para fazer face a este tipo de situações extraordinárias. Continuamos a defender os nossos objetivos de sempre, como o equilíbrio orçamental das autarquias e a redução do seu endividamento. Mas não podemos ignorar que as autarquias precisam de meios, não só para os momentos de emergência, como para impulsionar a retoma económica e social no período pós-pandemia. Deu-se um primeiro passo na descentralização e democraticidade das decisões com a aprovação da legislação do funcionamento das CCDRs, mas precisamos de ir mais além nesse caminho do reforço da autonomia do poder local. Terminado o apuramento dos resultados, o PSD congratula-se por ter conseguido atingir todos os objetivos a que se propôs. Ter mais presidências de Câmara, ter mais eleitos em órgãos municipais, ter maior número de votos do que em 2017. Mas há 3 marcas políticas impressivas nestas eleições autárquicas que não podemos deixar de realçar aqui hoje. A recuperação do Conselho de Lisboa é uma marca impressiva destas eleições autárquicas. O reforço da implantação nas áreas metropolitanas e a perda da maioria absoluta na Câmara do Porto. A conquista da maioria absolutíssima das capitais de distrito é quase uma goleada, 11 para o PSD, 5 para o PS. A subida excepcional no Alentejo, com 10 câmaras municipais nesses territórios. Estes indicadores demonstram a clara vitória política do PSD nestas eleições autárquicas. Invertemos o ciclo político autárquico iniciado em 2009 e estamos em melhores condições de ser a alternativa a este governo.